Bom, então dando continuidade a essa aula de pré-processamento pós-colheita, vamos falar sobre o resfriamento, né? A gente já passou então pelas essas etapas do pré-processamento e o resfriamento que ele está muito mais relacionado às formas de armazenamento. A gente vai ter uma aula específica também sobre frutas e hortaliças congeladas e refrigeradas, onde a gente vai ver um pouco mais sobre esse processo de resfriamento, cálculo de carga térmica. Mas aqui o objetivo é mais avaliar o resfriamento como uma forma de armazenamento, de prolongar a vida útil desses vegetais recém-colhidos. Tá? O rápido resfriamento é importante para a conservação e prolongamento da vida útil. A gente já viu que a temperatura influencia na taxa de respiração, taxa de maturação, produção de etileno, perda de peso, desenvolvimento de micro-organismos. Né? A taxa de respiração, ela tem uma relação direta com maturação, produção de etileno. Quanto menor a temperatura, menor a taxa de respiração. A perda de peso, ela está relacionada principalmente em relação à transpiração, né? A perda de água e, consequentemente, a transpiração tem essa relação com temperatura também. Então, por isso que diminuindo a temperatura, eu diminuo a transpiração e, consequentemente, perda de água e perda de peso. E o desenvolvimento de micro-organismos, que a gente já viu lá em microbiologia, né, que a temperatura também tem essa relação direta com o crescimento de micro-organismos. Então, por isso que a redução da temperatura por meio do resfriamento acaba favorecendo o processo de armazenamento. E o resfriamento em si, ou seja, conseguir reduzir a temperatura, vai depender do tipo de produto e cultivar, das características desse vegetal, do valor agregado, ou seja, isso vai influenciar no custo final também, e no custo do produto final, da comercialização e da vida útil. E o tempo de resfriamento depende de coeficiente de troca térmica, gradiente de temperatura entre produto e meio de resfriamento, propriedades termofísicas, tamanho e geometria dos produtos, tipo do meio de resfriamento, tipo de embalagem, do arranjo dos produtos na embalagem, enfim. Todas essas características aqui, para quem já fez fenômeno de transporte, principalmente transferência de calor, né, Transcal, já está familiarizado com essas equações. Isso daqui, é claro, é a quantidade de calor gerada em função da matéria-prima, as características da matéria-prima, como, por exemplo, calor específico e a diferença de temperatura que eu quero atingir. Isso daqui me identifica o quanto de calor eu preciso remover. A troca de calor por meio de convecção, que acaba sendo uma das formas mais comuns do processo de resfriamento. A troca térmica por condução, porque o calor, o nosso vegetal, ele é um sólido, então ele precisa ser conduzido aquele calor a partir daquele material sólido para conseguir chegar até o ambiente externo e, consequentemente, ser resfriado. Né? Então a gente tem os parâmetros como as condições de resfriamento, aqui representadas pelo coeficiente de troca convectivo, características do produto, né, representado aqui pelo coeficiente pela difusividade térmica, características do produto, diferenças de temperatura, etc. E dentre os métodos de resfriamento, a gente pode citar 4 principais métodos. O resfriamento a ar, o resfriamento com água, que pode ser por imersão e aspersão, o resfriamento com gelo e o resfriamento a vácuo. Né? O resfriamento com água, a própria etapa de limpeza e de sanitização, quando é realizada por imersão ou aspersão, ele também acaba removendo parte do calor presente naqueles vegetais. Então, também já acaba sendo um método de pré-resfriamento. Mas vendo um pouco melhor cada um desses métodos. Né? O resfriamento a ar, ele é o método mais comum. Ele utiliza câmaras ou túneis de refrigeração. A velocidade de refrigeração, ou seja, o tempo de resfriamento, ele vai depender da capacidade do sistema, a velocidade de circulação do ar, características de transferência de calor dos produtos e embalagens, como a gente tinha visto naquelas equações anteriores. Né? E o tempo varia de minutos a dias. Né? Normalmente é muito comum a gente utilizar câmaras frias mesmo, a própria câmara fria de armazenamento como o método de resfriamento. Só que ele acaba sendo o método, é o mais comum, mas é o mais lento. Né? E ele acaba ocasionando também a secagem da superfície dos produtos, isso acaba sendo uma desvantagem, isso tem que ter um cuidado, principalmente no armazenamento, em câmaras frias, com o armazenamento de vegetais não embalados. Tá? Porque esse resfriamento, justamente por conta
das características de resfriamento do ar, a gente tem uma redução do teor de umidade desse ar, da umidade relativa desse ar, e, consequentemente, a gente acaba tendo uma maior perda de água e perda de peso do produto. Tá? Então, isso acabam sendo parâmetros que têm que ser levados em consideração e cuidados a serem tomados, principalmente em relação ao controle da umidade relativa nesse ambiente de armazenamento e de refrigeração. A outra forma de resfriamento é o resfriamento com água. A água ela tem uma maior capacidade de resfriamento do que o ar. Quando a gente compara, por exemplo, os coeficientes de troca convectiva, a gente observa que o coeficiente de troca convectiva obtido com a água ele chega a ser até 100 vezes maior do que o coeficiente de troca convectiva obtido com ar. Então, a gente tem uma troca térmica mais eficiente. Quando a gente compara, mais eficiente, mais rápida também, quando a gente compara o resfriamento com água ao resfriamento com ar. Processo realizado por aspersão ou por imersão, como eu já tinha comentado, a própria etapa de lavagem e sanitização favorece esse tipo de resfriamento. A gente tem que ter um cuidado com a qualidade da água, né? A qualidade da água aqui é um fator importante, até porque a gente tem que pensar o seguinte, que o vegetal ele já passou por um processo de sanitização e de limpeza, então de nada adianta eu ter feito lá no meu pré-processamento, no pré-beneficiamento, a sanitização desses vegetais e depois aplicar uma água de resfriamento com uma baixa qualidade. Eu vou estar contaminando novamente o meu produto. Isso, consequentemente, pode ter, na verdade, isso pode ter consequências no processo, no tempo de armazenamento de vida útil desses produtos. Pode-se combinar a imersão e a aspersão, como tinha comentado, né? Isso reduz normalmente o tempo de resfriamento. A imersão resfria a superfície mais rapidamente e de uma forma mais homogênea, como a gente consegue observar aqui, enquanto que a aspersão ela resulta num maior coeficiente de troca térmica, então ela acaba removendo o calor mais rapidamente. Por isso que a combinação desses dois métodos acaba diminuindo o tempo de resfriamento. Só que esse é um tipo de resfriamento, ou seja, o resfriamento com água, que não é recomendado para folhosos. Principalmente porque isso pode provocar o acúmulo de água, e esse acúmulo de água favorece o apodrecimento e o desenvolvimento de micro-organismos. Tá? Resfriamento com água e ar, de forma combinada, isso também pode ser uma técnica de utilização ou de realização do resfriamento, ou seja, a partir da aplicação de água na forma de spray. A grande vantagem desse método é que tu diminui a quantidade de água consumida no processo de resfriamento. A terceira forma é com a utilização de gelo. Normalmente se utiliza gelo moído ou parcialmente fundido, e esse gelo é lançado sobre os produtos. Aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui é armazenamento de brócolis, né? Armazenamento não, mas a gente tem brócolis e o resfriamento sendo realizado com gelo em contato direto. O gelo ele também tem uma capacidade frigorífica maior quando comparado com a água, por isso que ele acaba tendo esta vantagem. É utilizado como forma de resfriamento em transporte. O único cuidado que a gente tem que ter é a sensibilidade de alguns vegetais, a maioria deles, em relação com o contato direto com o gelo, em relação à temperatura. A gente tem uma grande quantidade de vegetais que eles são sensíveis a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, o que provoca a queimadura pelo frio, ou seja, injúrias na superfície do vegetal, e que acaba favorecendo o desenvolvimento de determinadas reações químicas e até mesmo alterações microbiológicas, e que diminui a validade do produto e outras características físico-químicas mesmo e sensoriais. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele acaba sendo mais utilizado realmente em transporte, onde eu vou ter os meus vegetais na minha embalagem primária, secundária e a utilização de gelo sobre essas embalagens. Obviamente também tem que ter um outro cuidado, porque o gelo derrete e se forma água. Então eu não vou poder utilizar, por exemplo, caixas de papelão e utilizar o gelo como uma forma de resfriamento, porque vai se gerar uma lambança. E por último, o resfriamento a vácuo. Um resfriamento ele ocorre pela evaporação da água nebulizada sobre o vegetal em câmaras de baixa pressão. Ele é um tipo de resfriamento indicado para folhosos e frutas delicadas, justamente por ser um método mais sensível e ter um menor contato físico entre os vegetais. Então, isso acaba resultando em menor danos mecânicos. E basicamente o que a gente tem no resfriamento a vácuo é uma relação entre
o calor latente e o calor sensível. O calor latente é aquele calor que acaba sendo removido, né, ou absorvido pela água em função do processo de evaporação e, consequentemente, né, esse calor ele vai ser removido do teu produto, ou seja, eu tenho uma alteração aqui do calor sensível. O calor sensível é relacionado à mudança de temperatura do produto e o calor latente relacionado à troca de fase da água. Então, eu tenho o meu produto é posto numa câmara, uma câmara de vácuo, eu reduzo a pressão. Essa redução da pressão favorece o processo de evaporação da água e esse processo de evaporação da água consegue remover calor do teu objeto. Tá? Aqui, só fazendo de uma forma resumida e comparando esses 4 diferentes métodos de resfriamento, avaliando vantagens e desvantagens. Né? Em relação à água, o resfriamento com ar, a gente tem a vantagem de ser um método com menor custo, mas, consequentemente, a gente tem como desvantagem a secagem superficial do alimento, como eu tinha comentado, e, consequentemente, perda de peso. Como que eu consigo resolver esse problema? Controlando a umidade relativa no interior do meu túnel de resfriamento ou da minha câmara de armazenamento, ou câmara de resfriamento, né? O resfriamento com água, a vantagem, principalmente quando comparado com ar, é a maior troca térmica. Né? É um resfriamento que ele pode ser combinado também com a lavagem e a sanitização. A desvantagem é a necessidade de maiores cuidados com o meio refrigerante, ou seja, a água, como tinha comentado, a água precisa ser de uma boa qualidade e acaba tendo um custo maior quando comparado com o resfriamento com ar. Gelo. A vantagem é a capacidade frigorífica prolongada e a capacidade frigorífica maior do que aquela obtida com a água, mas como desvantagem o peso sobre o produto, isso pode causar danos mecânicos. Há outros danos também relacionados justamente por queimadura pelo frio, a redução do espaço útil, a necessidade de reposição, a necessidade também de cuidados com o tipo de embalagem que vai ser utilizado. E por último, o vácuo, que ele apresenta como vantagem o tipo de resfriamento é um resfriamento rápido e ele é uniforme, né, sem danos mecânicos, não existe impacto entre os vegetais, então isso também é uma vantagem. A grande desvantagem é que ele acaba sendo um processo de maior custo quando comparado com os outros. O armazenamento refrigerado, né, no que diz respeito à temperatura, a gente tem que ter alguns cuidados. O alimento ele deve ser sadio, né? De novo, o fato de fazer um armazenamento refrigerado, isso não quer dizer que eu vou conseguir reverter determinadas injúrias ou faltas de qualidade da minha matéria-prima. A aplicação do resfriamento deve ser o mais rápido possível após a colheita, de novo, principalmente por conta de taxa de respiração dos vegetais. A cadeia do frio não deve ser interrompida, isso é um grande problema, como eu já tinha comentado lá quando a gente falou um pouco sobre perdas pós-colheita. E o manejo adequado do frio, né? Ou seja, respeitar a cadeia do frio como um todo. Em relação à temperatura de refrigeração, temperaturas mais baixas aumentam a vida de prateleira, ou seja, reduzem perdas, porém temperaturas muito baixas podem provocar danos irreversíveis. Sempre vale a pena a gente ter um conhecimento da literatura a respeito das diferentes condições de armazenamento e principalmente no que diz respeito à temperatura e umidade relativa. Cada vegetal, claro que tem grupos de vegetais que têm características muito semelhantes, mas a gente precisa ter esse conhecimento. Frutas tropicais, por exemplo, normalmente elas têm uma necessidade de temperatura não tão grande como frutas de regiões temperadas, né? Na verdade, essas frutas de regiões temperadas, normalmente elas são armazenadas, elas suportam melhor o frio do que quando comparado com frutas tropicais. Tem um conceito de temperatura letal, ou seja, a temperatura na qual ocorre o congelamento, e a temperatura de segurança ou crítica. Por que letal? Né? Porque em função do congelamento a gente acaba tendo perda de qualidades, tanto nutricionais quanto qualidades sensoriais desses vegetais, por conta do congelamento. Isso a gente também vai ver quando a gente for falar um pouco mais sobre frutas congeladas e refrigeradas. E a temperatura de segurança ou temperatura crítica é a temperatura a partir da qual pode resultar em danos irreversíveis causados pelo frio. Então a gente consegue encontrar na literatura dados justamente dessa temperatura, ou seja, a temperatura da qual não é aconselhável armazenar abaixo. Né? Então, se, por exemplo, a banana, a temperatura ideal de armazenamento em torno de
12, 14 graus Celsius. Abaixo dessa temperatura, a gente já começa a chegar nessa zona crítica de armazenamento ou de temperatura crítica que a gente pode ter injúrias provocadas por conta da baixa temperatura. Aqui a gente tem só uma divisão, tanto de frutas e hortaliças, aquelas consideradas não sensíveis e sensíveis à temperatura. Então, por exemplo, dentro dos vegetais que não são sensíveis à temperatura, ameixa, figo, kiwi, maçã, morango, pera, pêssego, uva, repolho, ervilha, couve-flor, cenoura, brócolis, beterraba, aspargo, alho. Esses são vegetais que eles suportam melhor baixas temperaturas. É diferente do abacate, abacaxi, banana, citros, goiaba, mamão, manga, maracujá, basicamente frutas tropicais, tomate, quiabo, pepino, berinjela, batata e abóbora, que já são mais sensíveis. Então, normalmente, quando armazenadas em temperaturas mais baixas, elas já vão ser temperaturas mais altas quando comparadas àquelas frutas e hortaliças consideradas não sensíveis. Então, dentro dessa classificação, a gente tem basicamente 3 classificações possíveis, o grupo classificado com menor sensibilidade ao frio, normalmente armazenados entre 0 a 4 graus Celsius, que são produtos de região temperada, com uma sensibilidade moderada de 4 a 8 graus Celsius, e aqueles que são muito sensíveis ao frio, normalmente são armazenados em temperaturas acima de 8 graus Celsius, que tem principalmente como exemplos os produtos de região tropical. Em relação à umidade relativa, assim como a temperatura, a umidade relativa tem um efeito significativo no armazenamento. Um ambiente saturado de vapor de água ele é prejudicial porque esse ambiente ele propicia a proliferação de micro-organismos. Ao mesmo tempo, um ambiente muito seco também é prejudicial porque ele acelera a perda de peso do produto, ou seja, o ressecamento. Aqui a gente tem uma lista de alguns exemplos de vegetais, abacate, goiaba, laranja, maçã, alface, cenoura e tomate, e as suas faixas de temperatura e umidade relativa consideradas ideais para o armazenamento. Então, por exemplo, o abacate e a goiaba, abacate, goiaba e tomate com temperaturas acima de 8 graus Celsius, entre 8 e 10 graus Celsius. A umidade relativa ela já varia um pouco, entre 85% a 90% por causa do abacate, 90% em relação à goiaba. Alguns cítricos aqui, laranja, maçã, alface, cenoura, essa temperatura aí abaixo de 4 graus Celsius, próximo de 0 graus Celsius, a umidade relativa, umidades relativas mais altas. Então, normalmente a gente tem faixas para cada tipo de vegetal. Para cada vegetal tem a sua condição ótima de temperatura e de umidade relativa para armazenamento. Só que o que vai acontecer com a gente na indústria? Não só na indústria, pode ser num restaurante, pode ser em qualquer outro local onde haja o armazenamento refrigerado desses vegetais, a gente não vai ter disponível diferentes câmaras para conseguir armazenar esses diferentes vegetais dentro das suas condições ótimas. Então, normalmente o que a gente utiliza quando a gente tem um equipamento ou menos equipamentos, a gente precisa armazenar diferentes produtos em um mesmo local, a gente utiliza normalmente condições intermediárias. Não vai ser nem a ótima lá do produto de região temperada e nem a condição ótima para um produto de região tropical. Vão ser sempre condições intermediárias. A umidade relativa é mais tranquila, Normalmente ela vai estar entre 85 e 90 graus Celsius. A temperatura que é um fator um pouco mais delicado, que pode variar mais e acaba tendo um efeito mais significativo nas características do produto. Em relação ao manejo de câmaras refrigeradas, a gente tem a garantia de acesso do ar frio às embalagens, então a organização do material dentro das câmaras frias, isso é importante, eu preciso permitir que haja essa uniformidade do ar no interior da câmara, não só por conta da temperatura, mas também por conta da produção de outros gases, como o dióxido de carbono, como o próprio etileno também, então essa uniformidade no ar de refrigeração, na circulação desse ar, isso garante que a gente tenha uma homogeneidade do produto. Caixas não devem ser armazenadas junto às paredes, um espaço mínimo entre as pilhas aí de 30 a 50 centímetros. A altura ela é limitada pela resistência das embalagens inferiores, a gente tem que ter um cuidado, às vezes, normalmente a gente vai ter a embalagem, a utilização de caixas plásticas, Então essas caixas plásticas, algumas elas são específicas para empilhamento.
mas, por exemplo, caixas de papelão, às vezes, né, que uma vai ficar sobre a outra, a gente tem que sempre ter em mente esse cuidado de que tudo que está acima está exercendo peso sobre aquilo que está embaixo, né? Então, se a gente tem produtos sensíveis como, por exemplo, o morango, o caqui, que sofrem danos mecânicos significativamente em relação ao peso, a gente tem que ter cuidado nessa parte do empilhamento. Uso de embalagens ativas, né? A gente pode ter a utilização de cloreto de cálcio, hidróxido de alumínio, que são componentes que retêm umidade. O hidrogênio sulfito de sódio em relação ao tratamento fungistático, o permanganato de potássio, que ele tem esse atraso no amadurecimento, principalmente porque ele tem uma relação com etileno, ele é um absorvedor de etileno e, consequentemente, então ele consegue influenciar na velocidade de amadurecimento. O ferro, né, que ele pode ser utilizado também como um sequestrante, vamos dizer assim, de oxigênio, né, justamente por conta da formação de óxido férrico, óxido ferroso, e basicamente corrosão, né? E aí isso consegue diminuir a quantidade de oxigênio, então também acabam sendo características e a possibilidade de uso em embalagens ativas. Mas isso vocês veem mais na disciplina de embalagem. A circulação e renovação de ar, que é um parâmetro importante, uma vez que auxilia no resfriamento, na homogeneidade de temperatura e umidade relativa, evita a formação de camadas de vapor, dissipa gases indesejáveis. É comum também em câmaras frias a gente ter o controle da concentração de oxigênio, da concentração de dióxido de carbono, da concentração de etileno também, né? Isso a gente vai ver um pouco em aulas mais à frente sobre atmosferas modificadas e atmosferas controladas. Tá? E aqui é só uma tabela dividindo em grupos de compatibilidade em relação ao armazenamento, né, e as condições. A gente tem aqui essa classificação que vai de grupo 1 até grupo 7. Tanto condições no que diz respeito à temperatura e à umidade relativa, né? Então, por exemplo, o grupo 1, com as condições ótimas de armazenamento de 0 a 2 graus Celsius, 90 a 95% de umidade relativa, e os produtos normalmente armazenados nessas condições, alho poró, ameixa, beterraba, caqui, cereja, coco, mel e assim por diante. O mesmo acontece para vegetais presentes no grupo 2, 3, 4 até o grupo 7. De novo, vão ter situações onde eu não vou poder ter 4 câmaras, 7 câmaras frias para conseguir armazenar cada um desses produtos, então a gente tem que optar por utilizar condições intermediárias, tanto de temperatura quanto de umidade relativa. Bom, a gente encerra aqui então esse tópico de beneficiamento, pré-beneficiamento de frutas e hortaliças e um pouco sobre o armazenamento. Como eu comentei, a gente vai falar mais à frente um pouco mais sobre o armazenamento, principalmente em relação a câmaras frias.